Olá, gente bonita, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma boa noite para você que está chegando agora, para você que está sintonizando, está acessando, está conectando agora nesse canal na internet. Esse é o nosso GPS dessa sexta-feira, 19 de junho de 2020. Guia Pastoral para a Sabedoria é o momento onde a gente se encontra para bater um papo, para trocar uma ideia acerca daquilo que a palavra de Deus nos mostra como algumas das direções possíveis de nós pensarmos, refletirmos e nos fortalecermos na caminhada da vida. Eu deixo meu boa noite, deixo o meu GP para você, né? Graça e paz. Se você está chegando agora, deixa o seu GP aí nos comentários, não é? E a gente pode assim se encontrar, a gente pode assim pensar juntos naquilo que Deus quer para as nossas vidas no dia de hoje. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia da nossa primeira coordenada. A primeira coordenada de hoje está no livro dos Provérbios. Provérbios, no seu capítulo 14, versículo de número 12. Provérbios 14, 12 é a nossa primeira coordenada do GPS de hoje. Você pode puxar o seu banquinho, sentar na sua cadeira, no seu sofá, tá na cama, né? Cuidado para não dormir, né? Se estiver na cama aí deitadão, deitadona, e abra sua Bíblia para a gente poder pensar um pouco na primeira coordenada do GPS de hoje. GPS de hoje, onde a gente se alegra em poder encontrar você, né? Deixe o seu GP, graça e paz para você que está chegando, né? Abra sua Bíblia na primeira coordenada para a gente pensar juntos na direção espiritual de Deus para hoje. Provérbios de número 14, verso 12, diz assim, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Outras versões vão dizer, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim, os seus finais são caminhos de morte, de destruição. E é sobre isso que a gente quer pensar nesse GPS de hoje, sobre aquilo que aonde nós esperamos chegar, aquilo que pretendemos chegar, aquilo que esperamos alcançar e o processo que temos até chegar lá. Então, nessa dinâmica, hoje o nosso ponto de destino do GPS de hoje é exatamente a expressão, a relação entre as expressões fim e meios. Ou seja, o fim enquanto finalidade, enquanto aquilo que se pensa alcançar, e os meios, ou o meio, como o processo, enquanto caminho, enquanto o método, enquanto o percurso que precisamos fazer para chegar ao fim que esperamos, ao fim que ansiamos. E há muitas questões, né, éticas, políticas, filosóficas, sociológicas que se abatem sobre essas expressões, porque certamente em algum momento da sua vida você já ouviu a frase os fins justificam os meios, né? Tem muita gente que atribui essa frase a Maquiavel, um pensador do século XVI, né, que escreveu na sua obra O Príncipe, mas essa frase não é dele, né? Você não vai encontrar essa frase lá escrita na obra O Príncipe. Há quem diga que essa frase é uma citação do poeta Ovídio, poeta romano Ovídio, que viveu ali no finalzinho do primeiro século antes de Cristo e morreu no primeiro século depois de Cristo, né? Mas, independente dessa questão, tudo que fazemos na vida, nós podemos refletir que existe uma finalidade, existe um lugar onde queremos chegar e existe o percurso, existe o processo. Normalmente, a gente costuma entender que quanto mais elevado, quanto mais ousado for o fim, for o destino, mais trabalhoso, mais árduo será o processo. E é nesse tempo de coisas que muitas vezes nós nos perdemos na vida, pois acabamos confundindo o fim com os meios. E acabamos tornando os meios o próprio fim e esquecendo do fim. E é aqui que a reflexão bíblica, ela nos dá, nessa primeira coordenada, um ponto de reflexão muito importante, porque há caminhos que ao homem parecem ser bons. Tem coisas que a gente planeja, que a gente organiza, que a gente almeja,
e que às vezes a gente tem o sentimento sincero de dizer, não, isso vai dar certo, isso vai ser bom, isso é algo para minha felicidade, né? Isso é algo que vai fazer com que eu me sinta bem, com que eu me projete, com que eu seja reconhecido. Mas Deus, que é onisciente, Ele sabe que muitas vezes o nosso coração ele é enganoso. Ele vai nos mostrar direções que vão contrárias às direções que Deus quer para a nossa vida. E como é que eu posso perceber isso? Como é que eu posso entender isso? Como é que eu posso sentir Deus agindo na minha caminhada? E aí eu vou para a segunda coordenada. Peço a você que vá lá para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso de número 3. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 3. Deixa eu dar um gole aqui no meu café. Coisa boa, né? Tempozinho frio, né? Um cafezinho quente, é bom demais. Abriu aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Paulo, apóstolo, ele tem uma memória, ele tem uma recordação do seu encontro com a igreja de Tessalônica, onde ele relata se lembrar sempre, ele traz à memória sempre que 3 características marcavam a comunidade, as pessoas em Tessalônica, na igreja, marcavam esses tessalonicenses. E é isso que Paulo cita aqui. Ele lembra, em primeiro lugar, do trabalho como um caminho que evidenciava a fé dos tessalonicenses. Ele se recorda do esforço como um caminho, como um meio que evidenciava o amor dos tessalonicenses. E ele se recorda também da perseverança como um meio que evidenciava a esperança dos tessalonicenses. Então, o apóstolo Paulo ele coloca aqui diante de nós, nessa segunda coordenada do GPS de hoje, 3 meios que resultam em 3 finalidades, procedem e resultam de 3 finalidades, de 3 destinos. Eu tenho o trabalho que provém e que me aponta para a fé, eu tenho o esforço que provém e que me aponta para o amor, e tenho a perseverança que provém e que me aponta para a esperança. Coincidência ou não, não sei se você associou aí o finalzinho, fé, amor e esperança. Já ouviu essa tríade antes, né? Eu também. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no finalzinho, nós vamos ver essas 3 virtudes sendo citadas também pelo apóstolo Paulo. A fé, a esperança e o amor. E quais são os caminhos que percorrem aqueles que desejam cultivar essas virtudes? Aqueles que desejam aprender sobre essas virtudes? Em primeiro lugar, não se pode cogitar que a fé ela não vem acompanhada de um trabalho. É como o apóstolo Tiago vai dizer, que a fé sem obras ela é morta. A fé ela leva a obras e essas obras elas são evidência de uma fé. É por isso que aqueles que desejam desenvolver a sua fé em Jesus Cristo, desejam desenvolver a sua fé em Deus, desejam crescer no seu relacionamento com Deus, necessariamente eles vão percorrer um caminho de trabalho. Não pense você, não vamos pensar que a nossa fé, que a nossa dinâmica da relação com Deus, ela vai nos permitir viver uma vida estagnada, uma vida onde ninguém faz nada porque eu creio e está bom e fica por isso mesmo. Não. Haverá, impulsionado por essa fé, um trabalho. Haverá uma obra. Haverá uma obra que ela não é aquilo que determina a fé, mas é aquilo que procede da fé e aponta para a fé, revela qual a fé que eu tenho e qual a fé em que eu persisto, em que eu prossigo, para onde eu também me desloco. Da mesma forma, o esforço como uma decisão, e aí eu entendo quando o Senhor Jesus ele fala de um novo paradigma de amor, o amor inclusive por aqueles que não nos querem bem. Por quê? Porque o amor ele vai implicar nesse esforço.
O amor ele vai implicar nessa determinação em agir em favor de alguém. Eu lembro que certa vez eu estava lendo um livro de James Hunt em que a seguinte expressão era cunhada: o amor é o que o amor faz. Ora, aquilo que é feito é fruto de uma decisão do amor. E aí a gente mexe um pouco naquele pseudo modelo do amor enquanto um sentimento, enquanto uma mera emoção. Estão percebendo que às vezes nós estamos tomando caminhos errados por não entendermos aquilo que a palavra de Deus nos mostra? E por fim a perseverança. A perseverança como aquilo que é uma consequência, mas também aquilo que revela a minha esperança, aquilo que vai me levando até o ponto final da minha esperança. Então aqueles que têm esperança em Deus, eles perseveram. Aqueles que têm esperança em Cristo Jesus, eles não desistem, eles prosseguem, porque eles sabem que no Senhor o seu trabalho não é vão. Nós não poderemos jamais deixar de trabalhar, nós não poderemos jamais deixar de nos esforçar, nós não poderemos jamais deixar de persistir, de manter o ânimo, porque isso são caminhos que vão nos levar para esse fim. Então, os meios pelos quais nós chegamos ao final, aquilo que se deseja na nossa vida cristã, eles estão revelados aqui pela palavra de Deus. Ao contrário, o mundo ele vai propor uma série de outras alternativas, uma série de outros meios para que se chegue ao fim que o coração do homem leva ele a crer que ele precisa. E na verdade, gente, nós precisamos de muito menos. E é por isso que nessa reflexão, eu começo a lembrar daquilo que o Senhor Jesus diz e vai nos apontar para a terceira e última coordenada desse GPS de hoje, onde nós estamos como ponto de destino, a relação entre as expressões o fim e os meios. O que é o fim? O que são os meios? Por que na nossa cultura, por que na nossa vida secular, nós costumamos confundir os meios com os fins? E costumamos, dessa forma, nos enganarmos e nos apegarmos tanto àquilo que é a caminhada, àquilo que é o processo, que nós nos esquecemos do porquê estamos fazendo aquilo. É como alguém que trabalha incessantemente, trabalha, e acaba fazendo do trabalho a sua razão de ser. O trabalho ele é fundamental, nós falamos aqui sobre isso. Mas o trabalho ele não é essencial. Ele é um caminho que procede e deságua em um destino. Venha comigo para a terceira e última coordenada desse GPS de hoje, que está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, no seu capítulo 6, lá no verso de número 33. Texto que talvez você já conheça até de cabeça. Mateus 6, 33. Você vai encontrar o Senhor Jesus nos dizendo o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O Senhor Jesus, ele fala aqui num contexto em que as pessoas estão muito preocupadas, estão sinceramente até ansiosas por aquilo que elas buscam, por aquilo que elas aspiram, por aquilo que elas desejam. E é muito interessante nós observarmos como nós, enquanto seres humanos, nós desejamos demais as coisas. Nós queremos coisas, às vezes, além daquilo que nos é possível. Nós somos seres acumuladores, nós somos seres, às vezes, invejosos, nós somos seres, às vezes, egóicos, às vezes nós somos seres idólatras. Sim, somos também, porque elegemos meios, elegemos aquilo que é processo distante de Deus como o centro, como a finalidade. E a gente não pode jamais confundir os fins com os meios. E é nesse momento que eu encontro um pensamento de um teólogo do século passado, um teólogo que dizia num comentário sobre a obra dele, Salmo 23, quando ele comenta o Salmo 23, um teólogo chamado Leonardo Boff, de tradição católica, quando ele fala o seguinte: o ser essencial, a fonte originária de todo ser, Deus, é o objeto adequado ao nosso desejo. Enquanto não o identificamos, vivemos irrequietos e felizes.
vou repetir essa expressão de Boff. O ser essencial, a fonte originária de todo ser, Deus, ele sim é o objeto adequado ao nosso desejo. Enquanto não o identificamos, vivemos irrequietos e infelizes. E essa é uma verdade, porque identificar a Deus como o fim, como o propósito, como o objeto real e concreto da nossa relação, do nosso desejo, isso é o que vai nos dar realização plena. E enquanto nós não identificarmos a Deus, enquanto nós não sentirmos que o Senhor é o nosso maior bem, nós vamos andar irrequietos, vamos andar infelizes nesta vida. Sabe, queridos, eu fico pensando nesse contexto de pandemia que estamos vivendo, já estamos isolados aí há mais de 3 meses, né? Pelo menos eu falo aqui pelo local de onde moro, né? A maioria de vocês que estão nos vendo agora moram aqui em Recife. Nós estamos aqui há mais de 3 meses, né? Isolados socialmente, com uma série de restrições. Estamos voltando devagarinho agora, né? Às nossas relações sociais normais. E eu fico pensando, Deus, ele nos trouxe para essa pandemia ela ser um meio. E quando eu falo Deus nos trouxe, é no sentido da sua permissão, no sentido da sua soberania, não que ele tenha uma vontade determinada de que isso viesse a acontecer, mas ele possibilitou na sua soberania que nós entrássemos nesse contexto de epidemia, de pandemia, simplesmente para que isso fosse o fim, para que isso fosse a finalidade. Ou será que esse momento que estamos vivendo, ele é um meio? Será que esse momento que estamos vivendo, ele não é de fato um processo? Será que ele não é um caminho a partir do qual nós estamos sendo ensinados a observar e a entender que Deus sim deve ser o objeto do nosso amor, deve ser o objeto do nosso propósito, deve ser o objeto do nosso destino, deve ser objeto da nossa relação, e que a partir do momento em que eu me relaciono com Ele, todas as outras coisas são acrescentadas? Foi importante ter acontecido essa calamidade, foi importante para que nós aprendêssemos que os meios não são o fim. Aquilo que é caminho, aquilo pode ser substituído, pode ser ajustado, mas o fim maior não. O fim maior é a nossa relação com Deus. O fim maior é nós entendermos aquilo que Deus quer que nós vivamos, juntamente com todas as pessoas que estão ao nosso redor, numa dinâmica de amor, numa dinâmica de solidariedade, numa dinâmica de justiça, numa dinâmica de paz social, numa dinâmica de uma economia igualitária, uma economia que permita a sustentabilidade. Ora, esse cenário de coisas tão difíceis, ele vem para que nós possamos refletir sobre isso e entendermos que muitas das vezes nós esquecemos do fim e nos apegamos ao meio. Nos apegamos àquilo que é material, àquilo que é ostensivo, àquilo que é para exibição. E Deus está nos chamando a olharmos para o nosso interior, a olharmos para Ele como o vetor da nossa vida, como aquele que nos conduz durante toda a caminhada. É por isso que, ao ouvir as palavras do Senhor Jesus dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu tenho ali o Senhor Jesus me indicando o fim mais excelente: buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o meio, os meios, as outras coisas, Deus ele vai nos trazendo no seu tempo, oportunamente, de acordo com a nossa maturidade, de acordo com o tempo certo da nossa vida. Se você ainda não conseguiu discernir na sua vida o que são os meios e o que é o fim, a palavra de Deus está nos chamando para esse encontro agora, encontrarmos a vontade de Deus. É por isso que, ao concluirmos esse GPS de hoje, eu oro para que Deus ele desperte o seu coração, para que Ele mexa algo em você, de maneira que você possa entender qual é o fim da sua vida, qual é a finalidade, qual é o propósito da sua vida. Será que era realmente tudo aquilo que estava acontecendo antes? Ou então eu estava por caminhos que não eram caminhos tão bons?
e agora eu consigo entender o que de fato Deus quer comigo, com aqueles que estão ao meu redor e com aqueles a quem eu ainda encontrarei, num contexto de amor, de solidariedade, de compaixão, de justiça, de bondade, de verdade. Enfim, gente, o GPS de hoje era para a gente pensar sobre isso. Eu sei que Deus ele tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas, na sua vida, e para isso a gente precisa estar antenado com a sua palavra, antenado com a sua vontade, antenado com as direções que Ele quer para nós. Chegamos ao final desse GPS e eu quero orar com você agora. Curve a sua cabeça, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esse momento de encontro. Te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, esses que podem hoje, Senhor, estar sentados juntos nesse ambiente virtual para conhecermos, experimentarmos e discernirmos um pouco mais a Tua vontade. Te pedimos, Pai, que o Senhor tire de nós o apego aos meios, o apego ao caminho, o apego ao processo, mas que a gente possa colocar os nossos olhos no fim, naquilo que é a Tua vontade, boa, perfeita e agradável para nós. E que dessa forma nós possamos trilhar um caminho juntos, um caminho que é o caminho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada homem, cada mulher, cada ancião, cada criança que nos acompanha, que está nessa jornada conosco. Renova, Senhor, cada família, fortalece os passos, abençoa, Pai, com saúde aqueles que estão enfermos, aqueles que estão adoentados, que o Senhor possa abençoá-los de maneira abundante, que a Tua provisão venha sobre aqueles que estão carecendo de trabalho, aqueles que estão sem renda, que o Senhor possa abençoá-los, abençoá-las de maneira a prover-lhes o pão nosso de cada dia. Te pedimos assim, Pai, que o Senhor continue nos guiando, nos orientando, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Queridos, algumas comunicações finais para a gente encerrar esse nosso GPS de hoje, diz respeito a daqui a uma semana, daqui a 8 dias, né, no dia 26, nós vamos ter uma live solidária do nosso irmão em Cristo, o El Lupercínio. Você pode segui-lo aí no Instagram ou então no YouTube, né, no canal que tem, onde nós faremos uma live solidária em favor do Lar Batista Elizabeth Min, e assim estaremos ajudando essa instituição a cuidar de meninas que estão ali acolhidas, que estão ali sendo cuidadas. Então anote na sua agenda, daqui a uma semana, inclusive daqui a uma semana o GPS vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser às 19 horas, exatamente para que às 20 horas a gente possa estar juntos ali na live. Então siga, acompanhe nas redes sociais da nossa igreja. Assim como também nós temos um outro movimento de compaixão específico agora, para esse tempo. Estamos começando o inverno, oficialmente, né? A gente já está sentindo aquele friozinho, né? O inverno ele começa dia 21 de junho, né? Nesse próximo domingo, e com isso a gente sabe que há pessoas que estão padecendo por causa da sua condição de estarem nas ruas, em condição de desamparo. Nós estamos aí fazendo um movimento de cobertas de compaixão. Então, se você quiser, você pode passar na nossa igreja no sábado ou no domingo, no período de 9 a meio-dia, e deixar ali o seu lençol, o seu cobertor, né, para que a gente possa, no tempo, né, ao encerramento da campanha, sairmos e fazermos essa distribuição, essa ação de compaixão, essa ação solidária por essas pessoas que estão precisando serem aquecidas, precisando desse amparo também. Então, por isso, ore por esses projetos, ore pela vida das famílias da nossa igreja, ore pelos seus amigos, ore por você, não deixe de orar, porque na oração nós encontramos a vontade de Deus e dessa maneira nós podemos ser fortalecidos nesse tempo de dificuldade. Deixo aqui o meu beijão e a gente se encontra, querendo Deus, em breve. Um forte abraço, fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Tchau, tchau.